Olá, como estão? Aqui estamos bem, graças a Deus. É muito bom podermos nos dirigir a vocês uma vez mais. Ficamos agradecidos com cada um de vocês, amigos, amigas, irmãos e irmãs que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Dia após dia nós vamos aprendendo um pouco mais da vontade de Deus para com cada um de nós e estamos dando sequência à nossa série Deus e a aliança com o seu povo. Nós até aqui já vimos que Deus ele tem uma única aliança, que é a aliança eterna. Esta aliança ela foi proposta a primeira vez a Adão e Eva depois que pecaram lá no Jardim do Éden, e depois Deus refez esta aliança com Noé. Mais um pouco à frente Deus refez essa aliança com Abraão, e agora Deus faz esta aliança com o povo hebreu, que havia sido tirado do Egito. Sabemos que o povo hebreu era descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e Deus estava cumprindo a sua promessa de fazer de Abraão uma grande nação. E essa nação, ela estava escravizada lá no Egito, desde quando Jacó foi com a sua família para o Egito, quando se encontraram com José, e ali tiveram um pedaço de terra outorgado pelo faraó para que ali se estabelecessem. Esta família começou a crescer muito em número, e ali no Egito eles permaneceram por mais de 200 anos, e como eles estavam crescendo muito, o faraó da época já não era mais o faraó da época de José, e era um faraó já bem posterior, várias gerações depois. Este faraó, ele nem se lembrava mais da história de como José havia salvado a vida de milhares de pessoas da morte por causa da fome, quando José interpretou aquele sonho do faraó, daquelas 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas. E então, através de José, Deus pôde abençoar o Egito e todas as nações em volta que iriam perecer de fome. E essa nação, por ter crescido muito em número dentro do Egito, eles foram escravizados, porque o faraó tinha medo de que eles pudessem se insurgir contra os egípcios e quererem tomar ali o Egito. E então Deus, vendo o sofrimento do seu povo que ele havia escolhido através de Abraão, Deus os tira através de Moisés lá da escravidão do Egito. Este povo já não conhecia o verdadeiro Deus a quem Abraão serviu, a quem Isaque serviu, a quem Jacó serviu, e eles estavam agora adorando os deuses pagãos do Egito. E quando Deus chama Moisés para ir ao Egito tirar o povo de lá, Moisés pergunta: mas se o povo me perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Então Deus disse: diga para eles que eu sou o que sou, me enviou a vós. E então Deus se revela lá no Egito através das pragas que caíram, dos milagres que Moisés ali realizou, e na 10ª praga, Deus então tira o povo do Egito. Miraculosamente, o povo foi liberto, e depois Deus providenciou novamente um outro milagre. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho em seco, Deus estava se mostrando para o povo hebreu quem era o Deus a quem eles estavam agora seguindo. Só que quando nós aprendemos alguma coisa errada, é muito difícil nós tirarmos isso da nossa mente. Leva tempo. O Espírito Santo ele pode transformar a nossa mente, mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa capacidade, esta força. E então lá no Sinai, Deus ele entrega ao povo hebreu os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Por quê? Os 10 mandamentos já existiam desde a eternidade, desde quando Adão e Eva pecaram, desde quando Caim matou Abel, e assim, no decorrer dos anos e dos séculos, a lei sempre existiu, só que ela estava na mente do povo, não estava em tábuas de pedra escritas, porque também ainda não existia a escrita.
E Deus então dá os 10 mandamentos escritos para que o povo soubesse o que é que Deus requeria deles. E então Deus disse: se vocês me obedecerem, se vocês me temerem, se vocês andarem nos meus caminhos, nos meus estatutos, vocês serão grandemente abençoados. E então o povo de Israel teve o conhecimento agora da lei de Deus escrita. E esta lei, ela permanece, ela não teve alteração, ela não mudou. Só que muitos cristãos aceitam a lei de Deus, mas recusam um desses mandamentos da lei de Deus. Dizem que a lei foi abolida na cruz, mas quando falam que a lei foi abolida, eles se referem somente ao 4º mandamento, porque os outros 9, eles dizem que estão em vigor. Os 10 mandamentos continuam em vigor. Deus, ele é eterno, Deus não muda, e ele não mudou e nem vai mudar. Nós seremos julgados pela lei de Deus quando Jesus voltar para buscar o seu povo. E então Deus separou um dia da semana como um dia especial de adoração a ele. E esse dia é o 7º dia da semana. Deus instituiu o descanso desde a criação do mundo lá no Éden. Em 6 dias Deus fez todas as coisas e no 7º dia ele descansou. É o Shabat, é quando cessa todo o trabalho, quando nós dedicamos estas 24 horas do 7º dia para a adoração ao Deus eterno. Nós o adoramos todos os dias da semana, mas este dia é um dia especial, exclusivo para a adoração a Deus. E nós lemos na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 31 e no verso 13, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então aqui está, é um sinal que Deus deixou entre ele e o seu povo. Hoje, os cristãos são os descendentes espirituais de Abraão, chamamos de o Israel espiritual. Então, se nós somos o Israel espiritual, se nós somos descendentes de Abraão, é um sinal para nós cristãos também hoje. Os meus sábados, diz aqui Deus, e é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, não houve mudança, não houve alteração na lei de Deus, e este estudo nós estaremos fazendo esta próxima semana, começando amanhã. Esperamos vocês para que juntos procuramos entender na Bíblia aquilo que Deus requer de cada um de nós, para que nós façamos a vontade dele e não a nossa vontade em nossa vida. Queremos desejar a todos vocês um feliz sábado, um bom final de semana e não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.